Quando um presidente busca o segundo mandato, geralmente é feito um referendo sobre o seu histórico. Então, gostaria de fazer isso. Então, o senhor já disse, não me compare com os poderosos, portanto, me comparem com as alternativas. Eu gostaria de perguntar agora, por que os eleitores devem escolher o senhor e não o seu oponente? Agora, o senhor Trump, o senhor tem 2 minutos. Porque não houve um governo ou um presidente que realizou mais coisas que eu fiz em 3 anos e meio. Então, temos aquela farsa do impeachment, em todo o caso com a Hillary, mas, apesar de todas essas coisas, nós temos muitas coisas acontecendo, mas nunca teve uma administração, um governo que fez como eu fiz. Nós tivemos a melhor economia na história do país, mediante a Covid. E, a propósito, digo uma coisa para você. Então, as pessoas falam comigo, a primeira vez em anos, que agora é o tempo e nós vamos recuperar tudo. E nós reconstruímos, por exemplo, as forças armadas e estamos consertando o VA, que era um problema quando ele estava no governo. E era um problema muito grande. Agora temos uma taxa de aprovação de 91% dos veteranos. E nós reconstruímos as Forças Armadas. Eu vou te falar uma coisa, olha só. No fim do primeiro mandato, nós tínhamos 300 juízes na Corte, no Tribunal de Apelações. Isso é um recorde. Isso é um recorde que poucas pessoas pensavam que isso pudesse acontecer. E o presidente Obama, ele me deixou apenas 128 juízes no Tribunal de Apelações. Então, somente 120... Eles deixaram 128 vagas abertas, porque eles tinham uma filosofia bem diferente. Então, eles deixaram essas vagas, de 128 vagas. Então, ele não pode ser um bom presidente, não pode ser um bom vice-presidente. Então, mas no fim desse mandato, nós chegaremos a 300 juízes no Tribunal de Apelações. Olhando para os seus históricos, por que eles devem eleger o senhor? Nessa presidência, nós nos tornamos mais divididos, mais doentes e mais violentos. Quando eu era vice-presidente, nós tivemos uma recessão, me pediram para arrumá-la, nós conseguimos, tivemos uma economia pujante e ele a destruiu. O fato é que eu já estive frente a frente com Putin e garanti que nós não iríamos mais aceitar muitas coisas. Esse cara é o cachorrinho dele. Ele não permite nem que os soldados americanos façam algo contra ele. Não, senhor presidente, não. Senhor presidente, a sua campanha concordou que os dois lados teriam 2 minutos sem interrupção. O seu lado concordou com isso, portanto, por favor, mantenha o que foi concordado para esse debate, por favor. Ele nunca mantém a palavra. É uma questão retórica, por favor. Eu tenho meus 30 segundos? Muito bem. Bom, por fim, nós estamos pobres. Os bilionários ficaram muito mais ricos, há mais de 300 bilhões desde a Covid. Você em casa tem menos, você tem mais problemas do que antes. Com relação a ser mais violentos, quando eu estava no governo, nós tivemos 15% menos violência. Ele, presidente dos Estados Unidos. Isso está acontecendo durante o governo dele. Nós estamos divididos. E falando do meu filho, a forma como você fala dos militares, de como eles são perdedores, o meu filho esteve no Iraque, passou 1 ano lá. Ele ganhou a estrela marrom, ele teve medalhas e ele não era um perdedor. Ele era um patriota. E as pessoas que ficaram para trás
eram heróis. Está Eu falando sobre estou o falando Hunter? do meu filho, Beau Biden. O Hunter, ele foi tirado das Forças Armadas Isso não é verdade. devido ao uso de cocaína. E ele nunca fez nada até que você se Nada tornou disso é verdade. vice-presidente. Ele fez uma fortuna na China, em Moscou, na Isso Ucrânia. simplesmente não é verdade. Ele fez Meu uma filho- fortuna e nem sequer tinha um emprego. Como muitas pessoas que você conhece em casa, teve um problema com drogas. Ele já trabalhou nessa questão e eu tenho muito orgulho dele. Tenho orgulho do meu filho. Senhores, Ele não ganhou dezenas de milhares de Mas dólares. ele Isso é embolsou uma grande dezenas de milhões de mentira. dólares. senhores, os senhores concordaram, os senhores já sabem, acho que as pessoas querem ouvir mais sobre assuntos mais substanciais. Por favor, como moderador, eu preciso fazer isso, senhor, por favor. Mas por favor. 3 milhões e meio de dólares que ele conseguiu embolsar? Fala disso. Senhor, eu... Mitt Romney, naquele comitê, diz que aquele relatório foi escrito por motivos políticos. Eu gostaria de falar sobre mudanças climáticas, Eu por também. favor. Os incêndios agora na costa ocidental do país já destruíram milhões de hectares e estão afetando a vida de centenas de milhares de pessoas. O senhor disse que a culpa é das mudanças climáticas e que a ciência concorda com isso. Mas o senhor presidente não concorda com isso. O senhor disse que acordos feitos pelo governo Obama é que prejudicam. O que o senhor acredita que a ciência por trás das mudanças climáticas, o que ela tem de correto e o que o senhor fará? Eu quero ar puro, eu quero água pura, ar puro. E se você olhar para os nossos números agora, nós estamos indo muito bem. E nós não destruímos as nossas empresas. E se você analisar o Acordo de Paris, que era um desastre para todos nós, e as pessoas estavam felizes com o que estava acontecendo, porque nossas empresas estavam indo bem. Mas nós temos que ter uma gestão das nossas florestas. Então, nossas florestas estão ali cheias de árvores, mas você deixa ali, então, um cigarro aceso e você queima toda a floresta. Isso que acontece. O que o senhor trata da ciência, como o senhor trata a ciência das mudanças Eu creio climáticas? que temos que fazer tudo o que temos que fazer para ter uma água limpa, um ar limpo e plantar. Nós vamos plantar 1 bilhão de árvores novas. Esse é o nosso projeto. Como a questão do aquecimento global, como o senhor trata a De certa ciência disso? É forma, isso que eu preciso saber. Eu acho que temos que ter uma melhor gestão das nossas florestas. Bom, as pessoas falam que a Califórnia está queimando, mas se tivesse uma boa gestão, então, das florestas, não chegaríamos a esses números. Nós temos que ter, então, essa gestão. Nós temos que manter as nossas florestas. Então, muitos falam para mim, olha, Senhor, nós temos árvores que são muito presentes ali, poderiam resolver nossos problemas. Eu falei com o governador, então. Bom, olha só, em a certo ponto, a cada ano, nós não podemos ter centenas de milhares de acres que são queimados. Estão queimados porque não há uma boa gestão. O senhor acredita na ciência por trás das mudanças climáticas? Por que o senhor tirou essas leis mantidas pelo governo do Obama, que diminuiu as emissões das empresas? Porque ele estava elevando os preços da energia. Quais são os padrões do seu plano econômico e que trazem mais poluição? Não. O que está acontecendo é que os carros, então, agora são mais seguros, são menos caros. E então, devido ao custo do carro, nós teríamos dobrado ou triplicado o número de carros. Então, esse era o problema. Mas se fosse isso feito, os carros seriam mais baratos, mais seguros. No estado da Califórnia, isso não vem acontecendo. Então, tirariam, então, ali muitos carros do mercado. E, a propósito, muitas pessoas concordam comigo que os carros ficaram tão caros porque existiam compradores em todos os lugares e apenas um pouco de gasolina. Então, eu trouxe os carros elétricos também, eu trouxe incentivos fiscais para os carros elétricos.
Vice-presidente Biden, eu gostaria que o senhor respondesse a questão do histórico das mudanças climáticas do presidente, mas também o senhor propõe no seu novo acordo verde, o senhor fala de um apoio de 2 trilhões, de acabar com o fracking, de diminuir os combustíveis fósseis até 2035 e diminuir as emissões até 2050. O senhor disse várias dessas coisas que acabariam com a nossa economia e acabariam com empregos. Número 1, ele está absolutamente errado. Número 2, na verdade, no nosso governo, na lei da recuperação, eu consegui trazer a questão de diminuir o carvão e o petróleo, e ninguém mais vai construir mais fábricas com esses combustíveis. Número 2, nós podemos tirar a frota que estava em ação e substituí-la por uma frota com combustíveis limpos. Nós vamos construir mais estradas, nós vamos construir uma economia que dará a habilidade de tirar 40 bilhões e dar mais veículos com menos emissões de gás carbônico. Há tantas coisas que nós podemos fazer agora para criar centenas de milhares de empregos. Nós podemos ter, com relação à produção de energia, até quase 0 emissões, não tirando empregos das pessoas, mas criando empregos. Empregos com bons salários, não $15 por hora, mas com salários bons, com infraestrutura que é de fato verde. A primeira coisa que eu vou fazer é readerir ao Acordo de Paris, porque olha só o que aconteceu, está tudo desmoronando. Eu falo de uma pessoa que não tem nenhuma relação com as florestas no Brasil, por exemplo, estão desmoronando e muito mais gás carbônico está sendo emitido do que nos Estados Unidos. E nada está sendo feito pelos Estados Unidos. Nós precisaríamos, por exemplo, no meu governo, enfrentar $200 milhões e dizer: parem de destruir a floresta, e senão você então vai enfrentar consequências econômicas significativas. Em relação ao argumento do que o presidente Trump disse que é preciso equilibrar os interesses do meio ambiente e os interesses econômicos, e ele definiu esse limite. Ele quer, por exemplo, que o metano não seja um problema. Quer que nós possamos emitir mais metano para o ambiente sem que isso seja um problema. Que nós não temos que ter padrões para os combustíveis, a emissão de gás carbônico. Bom, seriam 20 bilhões, mas seria 100 trilhões de dólares que eu falo. Eu estou falando do meu plano. E temos que reconstruir tudo. Então, nós temos 2 sistemas de carros e... Bom, agora estou falando de 100 trilhões de dólares. É mais dinheiro que o nosso país pode fazer em 100 anos. Senhor. Mas eles, na verdade, destruíram o nosso país. Na verdade, eu estudei o seu plano e ele inclui 2 milhões de casas com energia limpa, com energia eficiente. Então, a questão dos dois, e o presidente está dizendo, e acho que algumas pessoas podem concordar, é que parece que isso vai ser muito caro e vai acabar afetando a nossa economia. O que vai fazer é criar milhares de empregos bem pagos. O fato é que isso vai criar milhões de empregos com bons salários. E há incentivos fiscais para as pessoas se investirem na questão climática. Isso vai fazer a economia muito mais segura. Olha só quanto nós estamos pagando hoje para lidar com os furacões. Ele disse que talvez nós devíamos derrubar uma bomba atômica neles para resolver. E olha só, nós vamos estar numa posição em que nós podemos
criar empregos sólidos para garantir que o ambiente seja limpo e todos nós estejamos numa situação melhor. Nós estamos gastando bilhões de dólares hoje por conta do aumento dos oceanos, das inundações. Olha só o que está acontecendo no meio oeste com essas tempestades que estão avassalando seções inteiras de Iowa. Isso não acontecia antes e é tudo por conta do aquecimento global. Nós somos responsáveis por 15% dos problemas globais. Nós temos que voltar a fazer o que nós estávamos fazendo antes. Nós precisamos voltar para o Acordo de Paris. Mas por que eles não fizeram isso em 47 anos? Por que eles não trataram a China e a Rússia? A propósito, fala uma coisa. Ele trouxe algumas declarações que seria um acordo de 100 trilhões de dólares. Esse não é o meu plano, é o New Deal verde. E a declaração a respeito das Forças Armadas que ele falou, ele e seus amigos, eles falaram algo que eu nunca disse. Senhor já teve a sua parte, agora, por favor. Ele chamou os militares Por favor. bastardos, estúpidos, tolos. Não, eu não disse isso. Eu nunca falaria algo por favor. assim. Por favor, siga, senhor vice-presidente, responda a sua pergunta final dele. A pergunta final eu não consigo mais lembrar por causa de tudo que ele já falou aqui. Sobre a questão da economia e de como ela pode ser afetada por essa economia verde. O que seria esse Green New Deal? O Green New Deal vai pagar por si mesmo enquanto nós vamos para o futuro. Nós não podemos ter planos que sejam poluentes. O senhor apoia o Green New Deal? Não, eu não apoio. Você não concorda? Eu apoio o plano Biden. O plano Biden, que é diferente do que ele chama o plano New Deal.